santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação, em honra. Quem está entendendo? De graças a Deus. Aleluia, Jesus. Então, por que ele está pedindo a santificação desse vaso? Por que o apóstolo Paulo está insistindo em santificação? Quem está entendendo, igreja? De graças a Deus. A santificação é uma satisfação, é uma das naturezas da salvação que um cristão pode ter. A santificação. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá Deus. Quem quer ver Deus? Levanta a mão em nome de Jesus. Sem santificação ninguém verá Deus. Santo, ser santo não é ser perfeito. Ser santo, glória a Deus, santidade não é perfeição, é renúncia. Santidade é quando nós fechamos nossos olhos para o pecado, nós fugimos da aparência do mal. Então o Espírito de Deus, ele vai apossar dessa vida, ele vai chegar dando uma direção para essas pessoas que estão buscando essa santidade, buscando essa renúncia. Quando nós falamos, irmãos, de salvação, a gente precisa entender que a salvação ela tem muitos benefícios através da santificação. A Bíblia diz, irmãos, se sem santificação ninguém verá Deus, então se eu não vou ver Deus, eu não vou ser salvo. Quem está entendendo? De graças a Deus. Para ver Deus, alcança, nós temos que o quê? Renunciar. E Jesus disse: quem quiser vir após mim tem que renunciar a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele usa a figura de um vaso, glória a Deus, né? Nós somos um vaso, mas a Bíblia diz, glória a Deus, que por nós ser um vaso, esse vaso, glória a Deus, né? Quando nós somos chamados diante de Deus, nós somos separados. E quando nós somos separados, glória a Deus, nós somos santificados. E quando essa santificação vem, que é a renúncia, é uma das naturezas onde o Espírito Santo ele convence o ser humano do pecado, nós começamos a obedecer a voz do Espírito. Quem está entendendo? De graças a Deus. E a pessoa começa a se relacionar mais com Deus. A pessoa começa a ter mais uma facilidade de ouvir a voz de Deus, uma permanência, glória a Deus, com o Senhor Jesus. Então ele agora, ele está dizendo: olha, cada um possua o seu vaso na santificação, ou seja, o seu corpo, ou seja, a sua boca, ou seja, o seu ouvido, o seu coração, o seu pensamento. Quem está entendendo? De graças a Deus. A palavra do Senhor está dizendo, irmão, também, que, glória a Deus, a doutrina dos olhos, a doutrina da mente, glória a Deus, né? E a doutrina dos ouvidos e a doutrina do corpo, glória a Deus. Só que eu estou falando nessa noite, que quando o seu olho vê, quando os seus ouvidos ouvem, vai para o seu pensamento, e o seu pensamento desce para onde? Para o seu coração, e o seu coração vai dar mensagem para os seus membros. Então, de tudo que nós temos que guardar, Provérbios capítulo 16 diz: guarda o coração. E quando nós guardamos o nosso coração, glória a Deus, né? Nós não ficamos vulneráveis a esse mal que nos ataca. Porque o apóstolo Paulo diz: olha, tomai sobre vós a couraça da justiça. O que é couraça da justiça, irmãos? Os soldados romanos naquela época, eles usavam uma couraça, que o couro, glória a Deus, tinha uma espessura muito grande, aonde tinha ferro, glória a Deus, misturado com bronze. Então esses homens iam para a guerra, aleluia, o intuito deles era não tombar em terra, porque as flechas, glória a Deus, né, ia ser lançada, espada. Então a couraça, ela era como se fosse um escudo, para proteger o coração. Quem está entendendo? De graças a Deus. O apóstolo Paulo, ele traz essa figura para a igreja, dizendo que nós temos que tomar da armadura de Deus, não é a armadura do homem, não é a armadura do soldado. Tomai sobre vós a armadura, a couraça da justiça. Essa couraça vai te guardar dos dardos inflamados de Satanás. Você que está servindo Deus, você que está com dificuldade de orar, com dificuldade de consagrar, com dificuldade de ouvir a voz de Deus, os dias são maus, os dias a cada dia são maus, o amor das pessoas estão esfriando, a palavra está pesando. Por que, pastor, que a palavra está pesando? Porque o mundo já é do maligno, as pessoas não estão aceitando mais a palavra da doutrina, da correção. Muitos têm saído chateados da igreja, muitos têm saído, glória a Deus, né, angustiados, porque a palavra do Senhor diz, irmãos, aleluia, quando a pessoa não tem raiz em si mesmo, por causa da palavra, logo se ofende. Aleluia, Jesus. Jesus disse: olha, uma pessoa que não tem durabilidade, que vai pela emoção, aceita Jesus pela emoção, está vindo para os cultos pela emoção, ele não tem durabilidade. Porque quando vem o vento, aleluia, Jesus, quando vem o sol quente, é como se fosse uma planta,
coisas em emoção, né? Nós temos que tomar cuidado com a emoção, com as promessas que nós faz para Deus e não cumpre, né? Com os votos que nós faz para Deus e nós não cumprimos os votos. E às vezes nós falamos: Deus, se o Senhor me dá isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor me dá aquilo, eu vou fazer isso. Irmãos, não promete uma coisa que você não pode dar. Com Deus não podemos fazer barganha. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo, ele chama a igreja, dizendo que a igreja tem que o quê? A igreja tem que estar na vontade de Deus, na santificação. E quando fala abstenhar, ele está dizendo que a prostituição, glória ao nome do Senhor Jesus, é algo que separa o homem de Deus. É algo que separa a mulher de Deus. Por quê, pastor? O pecado, ele suga a energia, ele suga a força. Aleluia. Quem está entendendo, de graças a Deus. Quando eu falo, irmão, dos olhos, quando eu falo da mente, quando eu falo dos ouvidos, eu estou dizendo, glória a Deus, aleluia, que Jesus Cristo é um exemplo. Muitos estão falando: nós estamos, pastor, no tempo da graça. Aleluia. Não estamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Mas nós, olha, Jesus advertindo a igreja, dizendo: se nós olhar, pensar e desejar, a gente já caiu. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então Jesus não facilitou nada. Aleluia, Jesus. Ele está dizendo que eu e você, nós corremos risco a todo momento, aleluia, Jesus, de estar, glória a Deus, dando legalidade para a nossa carne. Nós somos seres humanos, somos fracos, somos falhos, mas nós temos que estar fugindo da aparência do mal. O diabo a todo dia se levanta, se opondo, acusando, aleluia, caluniando, apedrejando. Mas saiba que você tem um advogado. Saiba que você tem uma advogada, aleluia. Porque toda palavra, irmão, que foi lançada, aleluia, nas nossas vidas, se nós estivermos com Jesus, ela vai bater e cair por terra, em nome de Jesus. Você que está, glória a Deus, revestido do poder de Deus, da armadura, o diabo não vai conseguir ferir seu coração, aleluia, Jesus. E o apóstolo Paulo diz: olha, tomai sobre vós o capacete da salvação, aleluia. Esse capacete da salvação é os pensamentos malignos, é os pensamentos de derrota, pensamento de angústia, pensamentos contrários que vão vir sobre a sua mente. E ele está dizendo: tomai sobre vós o capacete da salvação, com coraça, aleluia, com capacete, você vai estar no caminho da salvação. Quem está entendendo? De graças a Deus. Só que para batalhar, você não pode, glória a Deus, usar a sua defesa. Você tem que ter um ataque. Esse ataque, aleluia, ele começa ensinando em Efésios que nós temos que ter o escudo da fé, aleluia, e a espada do Espírito. E essa espada do Espírito é quando você maneja a palavra. Jesus Cristo, quando foi, glória a Deus, batizado, ele foi levado até o deserto em espírito, e ele foi tentado pelo tentador. Quem está entendendo? Diga graças a Deus. Então, a todo momento, Jesus Cristo, ele usou a palavra, e o diabo não ficou para trás. Satanás, ele sabe a palavra manejar mais do que a mim e você, e ele usou a palavra contra o próprio Jesus Cristo. E muitos dias as pessoas estão usando a palavra para debater o pecado, usando a palavra para defender o pecado. Aleluia, Jesus, isso vai ser cobrado naquele grande dia. Se nós estamos errados, nós temos que assumir o nosso ponto de erro. Nós temos que confessar a nossa fraqueza, o nosso delito diante daquela acusação. Aleluia, porque, irmãos, uma coisa, louvado seja Deus, Jesus, aleluia, ele não vai defender ninguém errado. Aleluia, Deus fiel. Quem está crendo, diga graças a Deus. Glória a Deus, nesse momento, ele está dizendo, versículo 4, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. A paixão da concupiscência e os gentios são pessoas que estão no mundo, aleluia, Jesus, e vivem no sentido da vaidade. Eles querem andar bonito, eles querem andar com dinheiro no bolso. Quem está entendendo, de graças a Deus. Eles têm a vaidade, eles estão, glória a Deus, agindo segundo a carne. Eles pensam em viver uma vida dissoluta, aleluia, mas não pensam em ter uma vida com Deus, porque a renúncia para eles é loucura. A renúncia para o povo de Deus, para o povo que está chegando, para o povo que está aí fora, é loucura, porque Deus quer o coração, não é assim? Deus quer o coração, mas o coração, glória a Deus, não vai fazer diferença. Deus quer seu corpo, Deus quer sua mente, Deus quer sua, aleluia, sua alma, seu espírito, Deus é dono da sua vida. Então Deus não pode ficar só com o meu coração. Por quê, pastor? Porque o coração que Deus está falando não é um coração de carne, é um coração espiritual, né? Jesus disse, olha, e porém
Jeremias, o Espírito Santo falando na boca de Jeremias: poreis em vós um coração novo, e tirarei um coração de pedra para que me conheça, e colocarei sobre vós o meu espírito, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando o Espírito Santo de Deus fala na boca de Jeremias, ele está dizendo uma conversão que houve no meio desse povo. Que quando o coração velho que você tinha lá no passado, lá no Egito, os pensamentos, os desejos, a ira, a contenda, a discórdia, não vai ter mais. Porque esse coração novo que Deus coloca no ser humano é um coração genuíno, um coração passivo, longano, um coração que sente amor, que perdoa, que não é, aleluia, julgador, que não é acusador. Porque no momento que nós acusa, nós deixamos de ser observador para ser juiz. E Deus não levantou ninguém para o juiz. O apóstolo Paulo está dizendo que eu e você, nós não podemos ser, aleluia, Jesus, como gentios. Então ninguém oprima, olha só, não na paixão da concupiscência. O que é paixão? Paixão da concupiscência.